paz do Senhor. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos transmitir para você a nossa alegria. Nós já passamos de 20 mil acessos, juntando o blog com o YouTube, já passamos de 20 mil acessos. E para nós isso é muito importante, porque são mensagens, vídeos caseiros e mensagens às vezes muito duras, e a verdade, a realidade. E nós estamos felizes, muitas pessoas têm entrado em contato conosco, muitas pessoas têm mandado mensagem dizendo que têm se alimentado dessas palavras. Deus abençoe você. Quero deixar mais uma palavra para você, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 7, que diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nós não podemos entrar muito dentro do mérito da questão, mas nesta passagem nós vemos que Deus chamou Abraão no capítulo 12. Abraão foi criado confeccionando ídolos, e Deus apareceu para Abraão e disse para ele: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da tua casa, que eu farei de ti uma grande nação. E Abraão então deu início a um relacionamento íntimo com Deus. E no próprio capítulo 12, a Bíblia diz, já nos mostra no versículo 8, se não me falha a memória, Abraão já oferecendo sacrifício a Deus, Abraão já fazendo um altar e oferecendo a Deus um sacrifício. No capítulo 14 também de Gênesis, nós já vemos Abraão fazendo novamente um altar e oferecendo sacrifício a Deus. E nós vemos durante a trajetória de Abraão, nós lemos nas entrelinhas, nós percebemos que Abraão fez diversos altares e diversas vezes sacrificou a Deus, até o momento que Deus quis algo diferente de Abraão. O título desta mensagem: Você, o sacrifício que Deus quer. Que é isso, pastor? Preste atenção nessa mensagem. Você, o sacrifício que Deus quer. Abraão então começou a oferecer sacrifícios, fazer altares, oferecendo a Deus sacrifícios, mas chegou um momento que Deus queria algo mais profundo, Deus queria algo mais íntimo, Deus queria algo mais pessoal. Prova maior disso é que Deus acabou com o sacrifício de animais quando enviou o Cordeiro de Deus até o mundo. A Bíblia diz, falaram a respeito de Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus já não aguentava mais isso, e uma prova disso, uma tipologia disso, foi o que Deus fez com Abraão. Abraão, olha, eu agora quero algo diferente. E Abraão falou: o que, Senhor? Talvez Abraão deve ter falado: o que o Senhor quiser eu vou fazer. E Deus falou: Abraão, eu quero agora o teu filho, o teu único filho, sai com ele daqui, eu vou te mostrar uma montanha aonde você vai me dar esse sacrifício. E Abraão então chamou os seus criados, caminhou 3 dias, até que Deus olhou para a montanha e falou: é lá, eu quero que o sacrifício fique lá. E a Bíblia diz que Abraão chegou para os seus moços: olha, permanecer aqui que eu vou subir com o garoto e vou descer com ele. Ou seja, Abraão já sabia que Deus queria algo diferente, mas Abraão não estava compreendendo, Abraão não estava entendendo o que Deus queria de Abraão. É o que Deus quer de mim e de você. E a Bíblia diz que Abraão subiu, e no momento, nesse versículo que nós lemos, Isaque vira para Abraão e fala: pai, está aqui a lenha, o cutelo, a preparação para o altar, mas aonde está o cordeiro? E Abraão disse: o Senhor proverá para si um cordeiro. Amado ouvinte, Deus me fez ver isso, lendo essa passagem. Abraão, no capítulo 12, 14, em outros lugares, Abraão já estava oferecendo sacrifícios, mas Deus queria algo diferente de Abraão. Deus queria que Abraão subisse para sacrificar, mas ao invés do sacrifício que Abraão estava acostumado a oferecer, os animais, Deus queria algo mais íntimo, algo de mais valor. Deus queria um momento a sós com Abraão.
Por isso Deus falou: Abraão, leva o teu filho, eu quero o teu único filho. E diz a Bíblia que Abraão subiu, pegou o menino, preparou o altar, deitou o menino, e o menino não falou nada, já estava tudo preparado por Deus. E quando Abraão pegou a faca para imolar o menino, Deus bradou: Abraão. E Abraão: pois não, Senhor, para com isso, porque agora eu sei que tu não me negarias o teu único filho. Eu entendi nesta passagem, nesta palavra, irmãos, que Deus, ele estava fazendo uma tipologia sobre os dias de hoje. Prova maior disso é que Deus aboliu o sacrifício dos animais quando ele mandou o cordeiro vivo, quando ele mandou em Apocalipse 13:8, Efésios 1, 1 Pedro 1 diz que Jesus se fez sacrifício por nós. O que Deus queria de Abraão era que Abraão subisse e ficasse com Deus. O que Deus queria que Abraão subisse com Isaac, e o sacrifício que Deus queria naquele momento era um relacionamento mais íntimo com Abraão. Isaac foi só o pretexto. Isaac foi só para ele ter alguma coisa para subir ali. Por quê? Porque Abraão estava acostumado a levar sempre animais para serem sacrificados, e Deus queria mais de Abraão. Deus queria que Abraão subisse sem a oferta, sem aquele sacrifício, para que Abraão ali tivesse um relacionamento íntimo com Deus, para que Abraão e Deus se completassem, assim como a sede se completa com o sedento, assim como a comida se completa com aquele que tem fome, assim como as coisas se encaixam. Deus queria que a criatura se preenchesse com o Criador. Ei, você, eu, é o sacrifício que Deus quer. Nós temos visto hoje, as pessoas têm mudado a maneira de sacrificar a Deus. As pessoas têm adulterado o tipo de sacrifício que Deus verdadeiramente quer. Deus não quer que nós levemos para Ele apenas os animais. Deus não quer que nós levemos para Ele apenas as nossas ofertas alçadas. Deus quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Foi por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, leva Isaac. Mas os animais não quero que tu leve só Isaac. Isaac foi o pretexto para que Abraão subisse e ficasse... se completasse com Deus. Não, mas no original, no hebraico, para de palhaçada, meu irmão. A palavra de Deus, ela é revelada. Hoje nós temos vivido dias em que o sacrifício tem sido maior do que o que Deus quer. Hoje nós temos visto, nós temos presenciado: traga o seu tudo, traga a sua oferta, traga o seu sacrifício, money, dinheiro, La Plata, e Deus não está nem aí para isso. Hoje estão se substituindo relacionamento com Deus, intimidade com Deus, vida com Deus, está sendo substituído por dinheiro, por sacrifício, que para Deus pouco vale, amado ouvinte. É muito fácil hoje, eu trabalho um dia inteiro, estou cansado, problemas, as intempéries da vida, e eu chego na igreja, alguém diz: olha, traga o seu traga o seu melhor, traga a sua oferta, dê o seu tudo. Até utilizo essa palavra, dê o seu Isaac, só falando de dinheiro, de bens. Deus está enojado disso, meu irmão. Deus quer nós. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Deus quer que nós tenhamos relacionamentos íntimos com Ele. Deus quer que nós nos preenchamos com Ele. Deus quer que nós o amemos, que nós venhamos a dizer que nós o amamos, que Ele é importante para nós. É muito fácil, no final de um dia de trabalho, alguém chegar para mim: traga o seu melhor, traga o seu tudo. Eu meto a mão em R$50, meto a mão em R$100, está aqui a minha oferta. Eu substituo o relacionamento com Deus, eu substituo uma vida de oração, eu substituo os treinamentos de Deus na minha vida pela oferta. Isso não está agradando a Deus. Você
É o sacrifício que Deus quer. Deus quer que nós nos apresentemos para Ele. Deus quer contar conosco. Pastores, a terra está lotada. Profetas, a terra está lotada. O que Deus está querendo é amigos. Deus quer você. Deus precisa ter um relacionamento íntimo comigo, com você. Guarde esta mensagem. Medite nisso. Medite. Não caia nesse engodo de Satanás. As pessoas estão substituindo um relacionamento com Deus por ofertas, por dinheiro. As pessoas estão substituindo uma vida de comunhão com Deus, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de conversa, de diálogo, de amizade com Deus. Está sendo substituído por ofertas, está sendo substituído pelo meu eu. Estão botando na mente do povo que o eu que Deus quer é oferta, que o mais importante é o dízimo, o mais importante é a oferta. Não, meu irmão, o mais importante é você, sou eu e você somos o sacrifício agradável a Deus. O que Deus quer de nós é obediência, é o que Deus falou através de Samuel, porque para Deus é melhor o obedecer do que o sacrificar. Deus quer ter relacionamento conosco, Deus quer nos tratar como filhos, Deus quer nos disciplinar, Deus quer nos corrigir, Deus quer nos ensinar, Deus quer que nós cresçamos em maturidade, Deus quer que nós cresçamos em conhecimento, em sabedoria para com Ele e com os homens. Ei, se apresente a Deus. Eu encerro agora. Um pastor fez uma grande campanha e Deus falou para ele: olha, no último dia eu vou mandar um grande tesouro para esta igreja. E aquele pastor, Deus falou com ele só não entendeu o que Deus falou. E a igreja está precisando de uma obra. Então este pastor, amado ouvinte, Deus falou para ele: olha, através desta campanha, no último dia eu vou dar um grande tesouro para esta igreja. E aquele pastor então na sexta-feira teve a campanha, nada apareceu de extraordinário. No sábado teve a festividade, nada teve de extraordinário. No domingo aquele pastor falou: olha, Deus disse que daria um grande tesouro para esta congregação, para esta igreja, e eu creio nesta palavra. E no último dia ele mandou fazer uma cesta, onde a cesta que se recolhe a oferta, ele mandou fazer uma de quase 2 metros de altura, e ele mandou confeccionar, simbolizando a grandeza que Deus daria para aquela igreja, porque Deus falara que daria um grande tesouro para aquela igreja. E no último dia houve o culto, e na hora das ofertas ele então disse assim: olha, nós aqui, Deus prometeu que mandaria um grande tesouro para esta igreja, e está aqui agora esta grande salva representando esta oferta. E no momento que uma irmã começou a louvar o Senhor com o hino, e alguém ficou com a salva esticada, naquele momento entrou pela igreja um mendigo, e aquele mendigo sentou no último banco. E aquele mendigo não escutou nada disso, e aquele pastor disse assim: olha, agora traga o seu tudo, agora traga o seu melhor, agora traga tudo que você tem de valor hoje aí, tudo que você tem de valor no seu bolso, tudo que você tem de valor, traga hoje e deposite dentro desta salva gigante. E aquele mendigo então, meio bêbado, falou assim: eu não tenho nada para dar, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, estou bêbado, estou sujo, o que eu vou dar? E aquele mendigo então olhou para aquela salva, e o Espírito de Deus, ele não entendia, mas nós sabemos quem foi. O Espírito de Deus falou com ele: vai lá, tu não tem nada de valor, entra dentro da salva. E aquele bêbado levantou, ninguém conseguiu segurá-lo, porque quando Deus está agindo, ninguém pode impedir. E aquele mendigo foi até a salva, e toda a igreja ficou paralisada. Ele então pegou a salva da mão do irmão, arriou, bêbado, entrou dentro da sala e falou: eu não tenho nada para dar, mandou trazer a única coisa que eu tenho, a única coisa que eu tenho sou eu mesmo. E aquela igreja ficou em silêncio. Aquele homem aceitou Jesus. Aquele homem que estava quase à beira da mendigância era um grande mestre de obra, que estava se destruindo por causa da bebida, e aquele homem se converteu. O pastor desta igreja arrumou um local para ele ficar, e aquele homem coordenou
toda a obra de restauração daquela igreja, e aquele homem, depois que ele fez aquele ato, a igreja foi edificada, contribuiu e aquela obra foi concluída. Por quê? Porque Deus falou para aquele pastor que daria um grande tesouro para aquela igreja, e o maior tesouro que Deus poderia dar era uma alma. Amado ouvinte, você é o tudo que Deus quer. O que você tem mais de valor é você. O que você tem mais de importante é você. Então se dê para Deus. Deus abençoe. Abraão, Deus falou: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. O objetivo de Deus era que Abraão deixasse de lado aquilo que estava virando rotina. O que Deus queria é que Abraão subisse o monte e, não tendo aparentemente nada para ofertar, ele se entregasse nas mãos de Deus. Você é o sacrifício que Deus quer. Deus abençoe a sua vida.